Você já teve a sensação de que existe um jogo acontecendo bem na sua frente, mas você não foi convidado? Um gráfico sobe, outro despenca, e enquanto você tenta entender o que está acontecendo, alguém do outro lado da tela já sabia exatamente onde você ia clicar. Não é sorte, não é coincidência, é smart money, o dinheiro que pensa antes de agir, o dinheiro que escreve as regras, enquanto você só tenta segui-las. Mas se eu te dissesse que existe um manual oculto, um mapa secreto que mostra exatamente como os grandes se movimentam, um material direto, denso, sem promessas falsas, que vai te mostrar o que está por trás dessa cortina? E mais, ele custa menos do que uma pizza, menos do que aquele lanche que você pede no automático sem pensar. Mas pode te entregar algo que a maioria nunca terá: clareza. O link está aqui na descrição. Não precisa correr agora. Mas, quando o vídeo terminar, talvez você enxergue o mercado com outros olhos. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir a seguir pode virar a chave que estava faltando na sua jornada como trader. Imagine uma mesa escura, polida, no alto de um arranha-céu. Nela, sentam-se 5 homens. Nenhum com nome, todos com números. Não conversam, mas seus olhos se entendem. Um levanta a sobrancelha, o outro sorri de canto. E com um simples clique, o mercado se move. Milhares de velas se acendem nos gráficos ao redor do mundo, como se fossem tochas em uma antiga arena romana. Os pequenos entram em frenesi. Compram, vendem, apostam, imploram por respostas. E enquanto isso, os donos da mesa já estão fora da jogada. Esse, meu amigo, é o Smart Money. Mas não se engane com o nome bonito. Dinheiro inteligente não se refere a uma conta bancária que pensa sozinha, mas sim ao capital que vem acompanhado de visão, influência e estratégia. Ele não corre atrás de hype, não reage por impulso, e muito menos deixa rastros óbvios. Smart Money é aquele tipo de dinheiro que não entra no jogo, ele cria o jogo. E talvez o mais perturbador seja perceber que enquanto você está tentando entender se compra ou vende, o Smart Money já decidiu o que você vai pensar daqui a 3 velas, porque ele não aposta onde está o preço, mas onde estará a sua atenção. Sabe aquela quebra de estrutura que parecia óbvia? Aquela liquidez acumulada que parecia fácil de capturar? Pois é, era uma armadilha, planejada, orquestrada, executada. E se isso parece um pouco demais, espere até entender quem são os verdadeiros donos desse dinheiro inteligente. Eles não aparecem na lista dos maiores day traders do Instagram. Não estão em grupos de sinais. E com certeza, não operam por feeling. Os verdadeiros donos do Smart Money não gritam, não correm, não hesitam. Eles comandam em silêncio, como generais em guerra, que já venceram a batalha antes do primeiro tiro. Estamos falando de instituições bancárias, fundos de hedge multibilionários, corporações financeiras que operam com mais dinheiro em um dia do que você verá em uma vida inteira. Mas o mais impressionante nem é o capital que eles controlam. É o acesso que eles têm. Acesso a dados que você jamais verá no seu MetaTrader. Acesso a algoritmos que não precisam dormir, errar ou duvidar. Acesso a redes de influência que moldam não só os preços, mas as narrativas que você consome antes de clicar em comprar. Eles não precisam adivinhar o mercado. Eles fazem o mercado parecer adivinhação para você. E se parece injusto, é porque realmente é. Mas aqui entra um detalhe que muda tudo. Alguns ousaram tentar enxergar o que esses gigantes fazem. Estudar seus passos, rastrear seus padrões, imitar sua lógica. E foi assim que nasceu uma nova espécie de trader. Aquele que não quer ser o protagonista da história, mas sim o espião nos bastidores do império. Agora,
A pergunta que te leva adiante é: quem é esse trader? E como ele aprendeu a decifrar os passos de quem nunca tropeça? Prepare-se, porque estamos prestes a conhecer o caçador invisível. Em um campo minado de emoções, onde o varejo corre como gado em direção à liquidez, existe uma figura silenciosa, discreta, paciente. Ele não veste terno, às vezes nem calça sapatos, mas carrega consigo um arsenal que intimida: disciplina cirúrgica, leitura precisa da ação do preço e uma obsessão incomum por entender o invisível. Este é o trader de Smart Money. Diferente dos outros, ele não busca oportunidades, busca intenções. Não pergunta onde o preço vai, pergunta quem precisa que o preço vá para lá e por quê. Ele vive à espreita, observa os rastros deixados por ordens institucionais, identifica zonas de acumulação que ninguém mais vê, e quando o mercado parece calmo demais, ele fareja o desequilíbrio prestes a explodir. A cada candle, ele lê o comportamento dos grandes, como um caçador lê o vento, o solo, os sinais. E enquanto a maioria compra topo e vende fundo, ele entra onde todos estão desistindo e sai antes que todos percebam. Mas atenção, esse tipo de trader não nasceu com um dom. Ele foi moldado na frustração, lapidado no erro, forjado na repetição. Porque enxergar o Smart Money exige mais do que técnica, exige uma mudança de lente. E se você pensa que isso é apenas sobre saber onde entrar e sair, se prepare. O que esse trader realmente busca é algo mais profundo. Algo que está além do gráfico, além da entrada perfeita. Ele busca decifrar a lógica oculta por trás do movimento do preço. E é exatamente aí que as coisas começam a ficar perigosamente reveladoras. Imagine que o gráfico que você vê na tela não é apenas um desenho técnico, é uma carta. Uma carta escrita à mão pelos gigantes do mercado, com cada candle sendo uma sílaba, cada liquidez uma vírgula, cada armadilha um ponto de exclamação disfarçado. Só que essa carta não foi feita para ser lida por você. Ela foi feita para te confundir, para te seduzir com padrões, te embriagar com falsas confirmações e, finalmente, te expor, vulnerável, na boca da liquidez. Mas o trader de Smart Money, aquele que mencionamos antes, aprendeu a ler nas entrelinhas. Ele entende que o mercado é um jogo de intenção mascarada. Que por trás de cada explosão de preço existe um plano oculto, um desequilíbrio. Sim, desequilíbrio. Aquele momento em que o preço rasga o gráfico com uma vela colossal, deixando um vazio atrás de si. Aquilo não é força, é um grito. Um grito dizendo: estamos com pressa. Precisamos preencher ordens. Agora, blocos de ordens são fortalezas invisíveis, onde os institucionais protegem seus movimentos. Fair Value Gaps são pistas do passado deixadas propositalmente, como pegadas na areia, logo antes da maré voltar. E quando o varejo acha que está entrando numa oportunidade, ele, na verdade, está fornecendo a liquidez necessária para os gigantes se alimentarem. A ironia? O varejo acredita que está ganhando, quando, na verdade, está apenas sendo usado como combustível. Mas o trader SMC não reage, ele antecipa. Ele sabe que por trás daquele candle verde bonito, existe um interesse sombrio. E quando a liquidez é varrida, ele não se desespera. Ele já estava esperando por isso. Agora, se você achou que entender o comportamento do preço era o segredo, então você ainda está na superfície. Porque por trás dessa superfície existe um risco que poucos estão dispostos a encarar, e que define quem vai sobreviver nessa selva chamada mercado. E o que vem a seguir pode ser a linha tênue entre viver do trade ou ser engolido por ele. Todo mundo quer ganhar, mas pouquíssimos, estão prontos para perder do jeito certo. O trader de Smart Money entende algo que o varejo insiste em ignorar. O risco não é um inimigo, é um filtro.
Um filtro implacável que separa o sonhador do disciplinado, o ganancioso do estratégico, o impulsivo do preparado. Enquanto uns brincam de adivinhar o topo e o fundo, esse trader está ocupado fazendo algo mais nobre. Ele está calculando sua sobrevivência. Stop loss, para ele, não é um castigo, é um escudo. Risk reward não é uma fórmula, é uma religião. E cada entrada não é uma esperança, é uma operação cirúrgica, feita com precisão ou não é feita. Sabe por quê? Porque os institucionais precisam de liquidez para entrar. E adivinha onde eles encontram isso? Exatamente onde o varejo posiciona seus sonhos mal calculados, seus stops mal escondidos, seus trades emocionais que gritam, me pegue. E o mercado, claro, obedece. O trader de smart money não só entende esse padrão, ele opera a favor dele. Coloca-se do lado do predador, não da presa. Mas isso tem um preço. O preço da espera. O preço de assistir setups perfeitos passarem. Porque a gestão não permitia. O preço de sair com mais R$1, enquanto todos gritavam por mais R$10. Só para vê-los devolver tudo minutos depois. E ainda assim, com tudo isso, esse trader aceita a solidão de quem prefere estar certo no processo, mesmo quando erra no resultado. Mas, e quando tudo falha? E quando a análise estava perfeita? O risco controlado, o plano traçado, e mesmo assim, o mercado engole sua entrada e cospe seu stop com desprezo? O que mantém esse trader de pé? É aqui que entra algo que nenhuma planilha, curso ou estratégia consegue ensinar. Uma disciplina fria como gelo e uma paciência quente como fogo. E se isso parece contraditório, é porque realmente é. Mas esse é o verdadeiro paradoxo do trader que joga o jogo dos gigantes. Agora, você pode até ter as técnicas, pode até entender os riscos, mas sem a próxima peça desse quebra-cabeça, tudo desmorona. Porque sem disciplina e paciência, o trader não só perde dinheiro, ele perde a si mesmo. E o que você está prestes a descobrir é que o maior desafio não está no mercado, está dentro do próprio trader. Todo trader começa com esperança, mas apenas os consistentes sobrevivem ao tempo. E consistência, a tão romantizada consistência. Ela não vem com vitórias diárias, não vem com lucros constantes, e muito menos com aquela sensação de controle absoluto que tantos vendem por aí. Consistência, na vida real, tem gosto de repetição amarga e solidão calculada. É acordar em dias que você não quer. É seguir o plano, mesmo quando sua alma implora para apertar o botão antes da hora. É olhar para o gráfico, ver uma entrada linda e dizer, hoje não. O risco não compensa. Disciplina não é algo que você aprende num vídeo de 5 minutos. Ela é construída na dor dos stops, no silêncio depois da pressa, na vergonha de ter quebrado uma regra que você mesmo criou. Já a paciência, essa é ainda mais cruel, porque o mercado não recompensa quem chega cedo demais. Ele espera, provoca, testa e só depois, entrega uma janela que dura segundos, mas que só os pacientes conseguem ver. E no meio disso tudo, existe um tipo de dor que poucos falam. A dor de fazer tudo certo. E mesmo assim, sair negativo. Mas quer saber a parte mais louca? É nesse momento que muitos desistem. É nesse ponto da jornada que a maioria larga o mouse, xinga o mercado, culpa a corretora, desinstala a plataforma. Porque acreditavam que consistência era sobre ganhar sempre. Mas o trader de smart money sabe. Consistência é sobre se manter no jogo tempo suficiente para que o acaso se torne estatística. E sabe o que acontece quando alguém consegue atravessar essa tempestade emocional? Não é que ele se torna melhor, é que ele começa a enxergar o mercado com novos olhos. Olhos que não buscam dinheiro, buscam intenção. E é aí, exatamente aí, que surge algo ainda mais poderoso. Um conceito, uma linguagem, um verdadeiro códice, escondido nas entrelinhas dos gráficos. Algo que poucos dominam e que os grandes jamais explicam. Seu nome, Smart Money Concepts. E se você achava que estava entendendo até aqui, prepare-se, porque o que você vai descobrir agora
muda tudo. SMC, o Códice do Mercado. Imagine uma biblioteca antiga, escondida sob a superfície dos gráficos, onde cada página contém fragmentos de intenções invisíveis. Não há títulos brilhantes, não há resumos fáceis, apenas símbolos, marcas, pegadas, tudo codificado. E bem no centro dessa biblioteca repousa um manuscrito que poucos conseguem traduzir. SMC, Smart Money Concepts. Não é uma estratégia, é um idioma secreto falado pelos tubarões e decifrado pelos caçadores atentos. Quem entende SMC não opera baseado em pressentimentos. Ele lê a estrutura do mercado como quem lê partituras, sabendo quando o preço dança e quando ele apenas engana. O trader de Smart Money aprendeu que os blocos de ordens não são zonas mágicas. São as trincheiras dos gigantes, onde posições são armadas em silêncio. Fair Value Gaps não são falhas, são pegadas que denunciam pressa. Zonas onde o preço voou rápido demais, deixando para trás um eco que precisa ser preenchido. Liquidez não é só onde há dinheiro, é onde há dor emocional acumulada. Stops mal posicionados. Ordens mal protegidas. Ali estão os verdadeiros alvos dos institucionais. E a estrutura de mercado? Ela não é uma linha no gráfico. É a coluna vertebral do comportamento humano no mercado. Alta, baixa, quebra, reteste. Mas por trás disso tudo, existe a real pergunta que o SMC te força a fazer. Por que eles fizeram isso agora? Cada movimento tem um propósito. E cada propósito, um plano. Mas aqui está a parte mais surpreendente. Saber o idioma não é o suficiente. Porque entender a linguagem do Smart Money não garante que você saiba usá-la. Assim como um aprendiz que decifra um feitiço antigo, mas não está pronto para lidar com o poder que ele libera, o trader iniciante em SMC muitas vezes cai na armadilha da arrogância. Acha que entendeu o jogo, quando na verdade só aprendeu a organizar os símbolos. O verdadeiro domínio acontece no campo de batalha, onde os conceitos se transformam em decisão. E as decisões revelam quem está pronto para continuar. E agora que o código foi revelado, resta uma pergunta. Você está preparado para encarar a jornada completa? Porque o que vem a seguir não se aprende em livros. É a estrada real da transformação, onde teoria encontra dor, onde a disciplina é testada e onde o trader deixa de ser amador e começa a viver a verdadeira jornada do herói. No começo, ele achava que era só clicar e ganhar. Um botão, um sinal, uma entrada certeira. Mas o que ele não sabia é que estava entrando num campo de batalha invisível, onde as armas não eram indicadores, mas decisões, e os inimigos moravam dentro da própria mente. Esse é o início da verdadeira jornada do herói trader. Ele começa no caos, no labirinto de vídeos contraditórios, estratégias que brilham e falham, setups que funcionam no papel, mas sangram na prática. Ele apanha, e apanha de novo, até perceber que o mercado não está contra ele. O mercado está apenas sendo o que sempre foi. É nesse ponto que o herói cai de joelhos diante do gráfico e faz a pergunta que muda tudo. O que eu não estou vendo? E é aí que ele começa a enxergar. Ele vê que os candles contam histórias, que o preço não se move por acaso, que cada explosão tem um culpado, que por trás do padrão existe intenção. Ele aprende a confiar na estrutura, a respeitar o risco, a ouvir o silêncio entre as velas. Aprende a esperar, a errar sem quebrar, a acertar sem se iludir. A cada ciclo, ele deixa para trás uma versão de si mesmo. O ganancioso, o impaciente, o emocional, o ansioso. E pouco a pouco, algo dentro dele se alinha com algo fora dele. E quando isso acontece, ele para de procurar o trade perfeito e começa a buscar o ponto em que lógica e intuição se encontram. Nesse momento, o gráfico não é mais uma tela, é um espelho. E o herói, finalmente, entende. O mercado não muda. Quem muda é ele. Mas atenção, essa história ainda guarda um último segredo.
Uma verdade que separa os que continuam dos que somem nas sombras da desistência. Porque mesmo após dominar os conceitos, mesmo depois de entender o jogo dos grandes, mesmo depois de encontrar clareza, existe uma última lição, a mais dura, a mais honesta, aquela que ninguém quer ouvir. E é sobre ela que vamos falar agora. Essa é a parte que dói. A parte que ninguém posta no Instagram. A parte que não vem em cursos de R$ 1.000 com garantia de 7 dias. A parte em que você percebe que nem todo mundo vai conseguir. Porque entender o mercado não basta. Você pode dominar o SMC, ler todas as zonas, todos os gaps, identificar cada bloco de ordens e ainda assim ser engolido pelo medo, pela ganância, pela dúvida. Porque não é o gráfico que te derruba, é o que ele ativa dentro de você. A real, a maioria, vai parar no meio do caminho. Vão culpar a corretora, o professor, a estratégia. Vão dizer que isso não funciona, que o mercado é manipulado. E vão embora, como tantos já foram. Mas alguns, muito poucos, vão permanecer. E esses vão entender que ser um trader de smart money não é sobre ganhar muito, é sobre pensar certo, agir com precisão, sobreviver com elegância, é sobre enxergar o mercado não como um cassino, mas como um palco onde os gigantes encenam suas peças. E onde você não precisa ser protagonista. Basta aprender a ler o roteiro. E aí, quando tudo se alinha, quando a disciplina se junta à paciência, a técnica encontra o tempo. E o risco encontra o controle. Você não opera mais pelo dinheiro. Você opera pela clareza. E nesse momento, nesse exato momento, você não é mais o caçador. Você se tornou o próprio fantasma que os grandes não conseguem rastrear. E agora vem o ponto-chave. Se essa história te tocou, se despertou algo dentro de você, algo que te fez enxergar o mercado com novos olhos, então você já não é mais só um espectador. Você é parte da jornada. E é por isso que eu te convido a se juntar a mim aqui no canal. Esse é o espaço onde a gente quebra ilusões, compartilha conhecimento real e constrói uma comunidade que pensa como o dinheiro inteligente. Se inscreve agora, ativa o sino, porque o próximo vídeo pode ser o ponto de virada da sua história. Aqui, a mente vem antes do mouse.